Bom dia a todos, com muita alegria que nós voltamos às nossas lives, desta vez feita pelo braço da Escola Ronaldo Cunha Campos. E eu apenas e rapidamente quero agradecer, especialmente ao desembargador militar, doutor Fernando Galvão, e também pela sua prontidão e pela sua gentileza de nos compartilhar com a gente o seu conhecimento, que é vasto. O doutor Fernando é professor, ele vai ser apresentado, e, além disso, muito amigo nosso e amigo da escola. É uma honra tê-lo aqui, desembargador. O coronel Marcos Antônio Dias, que é chefe do gabinete militar e também membro do SES, essa simpatia de pessoa que colabora com a gente constantemente, é o nosso convidado de honra, desembargador Wanderlei Salgado Paiva, e a desembargadora Maria Ângela Meia, que é a supervisora da escola. No mais, o comando fica com o professor Zé Marcos Rodrigues, que é alonga-manos da escola, e sem ele a escola dificilmente poderia alcançar o nível que tem alcançado. É um grande colaborador e amigo da escola e participante da gestão ativo. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para o desembargador José Marcos Rodrigues para comandar a nossa sessão. Bom dia e boa palestra. Desembargador Tiago Pinto, demais componentes da mesa, inicio agradecendo as estimulantes palavras do nosso segundo vice-presidente, que muito me desvanecem. Vamos ouvir o desembargador e professor Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, que é professor titular de Direito Penal da nossa Casa de Afonso Pena, uma das glórias de nossa centenária instituição e, para nosso agrado, um mineiro de coração, nascido em São Sebastião do Rio de Janeiro. O professor Fernando Galvão é uma pessoa de grande cultura, tem um manual que é referência, muito elogiado, e do qual já me vali, embora fora da área criminal, mas pelo tangenciamento de uma questão concernente a seguro, que costuma ter uma interface com a área criminal. E, em seguida, já de antemão, apresentando os meus agradecimentos ao professor e desembargador Fernando Galvão, como é chamado mais de perto pelos amigos. Também cumprimento o desembargador Wanderlei Salgado de Paiva, que, aliás, me sugeriu o tema. O desembargador Wanderlei Salgado de Paiva também tem um grande currículo e devo salientar as comarcas por que passou. Também professor de Direito, tendo sido juiz de Direito titular nas seguintes comarcas: Ribeirão das Neves, Nanuque, Barbacena, Contagem e Belo Horizonte. Juiz corregedor e diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte, juiz auditor do Tribunal de Justiça Desportiva, juiz titular da 39ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. Eu estendo a palavra com muita honra ao expositor, professor e desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, lembrando que temos enorme curiosidade por causa da cogitação que já vem sendo enfrentada na jurisprudência da prisão preventiva decretada ex officio e as nossas inquietações quanto ao caráter acusatório, que espero não se torne inquisitivo,
do nosso processo penal, inquisitório, como preferentemente se diz. Com a palavra, o eminente expositor. Muito obrigado, meu querido amigo, desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, pela apresentação muito generosa, pelo convite muito carinhoso. Eu me sinto sempre muito honrado de poder participar das atividades da escola, porque é uma forma de reencontrar os amigos. Nós acabamos ficando um pouco distantes da Justiça Militar e, para mim, é sempre um motivo de muita alegria poder partilhar essa mesa com a querida amiga desembargadora Maria Ângela, com o querido amigo desembargador Tiago, com os demais que me parece que também aparecem para todos, né? O nosso coronel Marcos Antônio Dias, né? E todos os que estão nos acompanhando. Essa experiência é sempre muito interessante, em alguma medida desconcertante, porque não temos exatamente a dimensão de quantas pessoas estão participando desse encontro e quantas terão acesso a esse material. Então, é uma, digamos, oportunidade, para mim, muito valiosa, muito rica, de poder oferecer um contraponto a um discurso que me parece ser predominante. E já adianto, oh meu Deus, eu coloquei digamos assim, uma janela à frente. Eu não me referi ao meu queridíssimo amigo, desembargador Vanderlei Paiva. Me perdoe que havia uma janela aqui na frente. Eu fui falando das pessoas que eu estava conseguindo ver e não me referi a uma pessoa importantíssima que está aqui. Mas eu sei, Fernando, que eu estou no seu coração. É verdade. Eu agora me coloquei numa situação difícil porque abri aqui uma outra janela que acabou atrapalhando. Me perdoe, receba meu fraternal e forte abraço. Meu abraço virtual, Fernando. Isso, virtual. Mas, quando nós conversamos pela primeira oportunidade, eu e o desembargador José Marcos, me pareceu importante ressaltar um ponto de vista que eu efetivamente acredito, mas que é um ponto de vista não predominante. E eu percebo que nós vivemos um momento na sociedade muito difícil, um momento em que os meios de comunicação, como hoje estamos utilizando e amplificando as nossas potencialidades de comunicação, realmente dão um corpo, digamos, mais e muito consistente a uma guerra de narrativas que, em alguma medida, acaba por influenciar direcionamentos, né, entendimentos e, digamos assim, as condições dessa guerra, ou seja, quem se expressa mais vezes o discurso daqueles que repetem ou são mais entusiasmados, acaba obtendo maior aceitação, como se ganhar um debate, não é? Um debate no ambiente virtual, do nosso espaço de relacionamento, seria decorrência de ter a melhor opinião ou a melhor compreensão do nosso ordenamento jurídico. Então, eu já adianto que o meu posicionamento seria, de fato, contra-majoritário, porque majoritário é o posicionamento que entende que o sistema acusatório que foi acolhido pelo ordenamento jurídico penal impediria o juiz de decretar
uma prisão preventiva de ofício, e eu quero, então, apresentar, digamos, argumentos que levariam a um entendimento diverso, um entendimento de que o juiz, sim, ele pode, não só pode, me parece, como deve apresentar, ou, digamos, proteger os bens jurídicos que necessitam dessa intervenção do juiz que comanda, que dirige o processo penal de conhecimento. Eu queria fazer digamos, um compartilhamento de transparências, poucas, mas me parece que seria, digamos, fácil, mais fácil de visualizar. E o tema, então, da prisão preventiva, nessa perspectiva de uma, digamos, compreensão que é influenciada por uma guerra de narrativas, me parece que nos desafia a ter cuidado com aspectos, não é, dessa comunicação que são denominados pela doutrina como heurística e viés cognitivo. Essas duas referências, eu pretendo usá-las sem nenhuma pretensão de ofender ou taxar, não é, de maneira pejorativa quem pense contrariamente ao que eu estou sustentando, né? Mas me parece que essas duas construções, essas duas referências de uma, digamos, construção que trabalha com linguagem, não é, como instrumento de transmissão de ideias, de conceitos, de pensamentos, é muito importante que nós tenhamos em mente. Heurística é entendido como um atalho mental, um atalho que facilita os trabalhos mais complexos, em especial trabalhos de decisão. E se eu tenho, então, uma resposta pronta, se eu já sei qual é o mantra, nós repetimos aquele mantra, eu tenho uma heurística, uma situação pode ser denominada de heurística, e isso tem um perigo de atrapalhar efetivamente a nossa compreensão, porque em determinado momento nós paramos de refletir e estamos, digamos, decidindo com base numa resposta pronta que é aplicada automaticamente, sem uma reflexão. E essas respostas prontas podem ser até boas respostas, mas como nós fazemos um atalho no raciocínio, é possível que a resposta decorra de um raciocínio que acaba se desviando no seu caminho de uma avaliação racional, de uma avaliação imparcial, de uma avaliação, digamos assim, menos influenciada por, digamos, aspectos ideológicos. E aí essa expressão, né, viés cognitivo, o viés tem uma lembrança, né, nós temos uma lembrança dessa palavra, que muitas vezes é utilizada para referir ao caminho enviesado, né, o caminho que é, digamos assim, oblíquo, que acaba se distanciando daquele que deveria ser o certo. E quando nós falamos em viés cognitivo, seria uma referência relativa a possibilidades de compreensão das questões, e o raciocínio, então, se desvia um pouco. Essa tendência que distorce a lógica do raciocínio, ela pode se dar devido a crenças que muitas vezes são produto de repetições, ou seja, são, digamos, consolidadas, porque a maioria das pessoas falam, porque nós vamos esbarrando com essas soluções em todos os lugares, não é? Quer dizer, é o discurso comum, e pode ser também, digamos, originada de um desejo. Então, nós gostaríamos que o ordenamento jurídico fosse de uma maneira, e
muitas vezes ele não é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Então, nessa perspectiva, eu tenho muita preocupação com uma influência dita progressista que nos traz várias respostas prontas, né? Uma influência muito importante é a do penalista, que hoje integra, inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Eugênio Raul Zaffaroni. O Eugênio Raul Zaffaroni tem muita influência digamos, nossa doutrina penal. Ele é realmente uma referência latino-americana ou efetivamente americana, mas é possível perceber que, ao longo dos trabalhos que ele foi publicando, uma abordagem exclusivamente técnica foi sendo, digamos assim, influenciada muito fortemente por uma perspectiva ideológica. Uma perspectiva ideológica que, então, traça um rumo determinado, um rumo que, para o direito penal, trabalha com premissas que me parece que estão equivocadas. O Zaffaroni é conhecido por uma proposta, né, de um funcionalismo redutor. E as premissas dessa construção, que é diferente do funcionalismo alemão, é de que o poder punitivo é digamos assim, um monstro que pega as pessoas, e a função dos juízes é estabelecer, então, diques de contenção desse monstro. Então, o juiz abre um pouquinho o dique e o monstro passa e pega umas pessoas. Depois ele fecha o dique. E eu estou usando uma metáfora que ele mesmo usa, né, de águas. E Zaffaroni, então, diz que nós só devemos deixar passar pelo dique as águas mais sujas, as águas que são, então, as piores águas, e contendo as águas que são, digamos, mais limpas dessa possibilidade de serem atingidas, né, relacionadas com o poder punitivo. Isso parece muito bonito, isso encanta muita gente, mas, na premissa, me parece que nós estamos com um erro, digamos assim, importante. Um direcionamento, digamos, um ponto inicial do discurso do Zaffaroni, que nós temos um Leviatã. O Leviatã, na mitologia, é um monstro das águas, né? Eles têm uma origem na mitologia fenícia, e em 1615, Thomas Hobbes diz que o Leviatã é o Estado. Então, na proposta do Zaffaroni, contextualizada com uma claríssima definição na Constituição de que todo o poder emana do povo e não do Estado, ou seja, se no Estado democrático de direito o poder punitivo não é do Estado, mas sim do povo, o Estado é apenas um gestor, então, quando aplicamos essa ideia do funcionalismo redutor, nós estamos partindo da premissa de que o povo é o Leviatã, o povo é o monstro que criou, então, as possibilidades de opressão. E o discurso sempre acaba utilizando digamos, palavras um pouco mais enfáticas, né? Então, o direito penal opressivo contra os vulneráveis. Essa é a narrativa do Zaffaroni. Só que a premissa que nós devemos substituir é que o Leviatã não é o Estado, o poder punitivo não é um bicho solto. O que nós temos é uma construção democrática que estabelece o direito penal como um mecanismo de controle social. Ou seja, o poder punitivo, o titular do poder punitivo é o povo, e nós somos delegatários, nós vamos fazer gestão, uma gestão conforme as regras da combinação. E a combinação está na Constituição, está nos códigos, né? E essa perspectiva, me parece que equivocada, do Zaffaroni, acabou encontrando um momento, né, de afirmação da doutrina processual penal, que acabou
tomando maior densidade e ocupando mais espaços de importância, e para alguns parece até que o processo é o fim e não o meio de realização das determinações do direito material. Quando eu falo isso, o processualista se sente ofendido, mas percebam, existe de verdade, efetivamente, uma função protetiva do direito processual penal? Sim, mas essa função protetiva é instrumental, essa função protetiva não diz respeito apenas à proteção do acusado. E aí, me perdoem quem pensa diferente, o processo penal, em grande medida, protege o acusado, mas protege a testemunha, protege a vítima, protege o interesse maior de apuração de acontecimentos, de reconstituição de fatos que estão sob julgamento. Não se pode dizer que o processo penal esteja unicamente vinculado com a proteção da vítima. Isso me parece, data máxima vênia, com todo respeito a opiniões em contrário, me parece que isso é um viés cognitivo. Como também me parece ser um viés cognitivo que nós tenhamos adotado um sistema acusatório. O sistema acusatório é uma construção da doutrina, é uma perspectiva ideal. O sistema acusatório que nós gostaríamos de ver, se nós tivéssemos efetivamente uma realidade que dispensasse toda e qualquer preocupação por parte do juiz. O juiz só tivesse, digamos, preocupação em regular uma relação entre partes que somente diz respeito a estas partes. Mas vejam que no processo penal nós temos já de cara uma complicação. O Ministério Público é, na verdade, um substituto processual. O Ministério Público não defende direito próprio, interesse próprio. O Ministério Público representa a sociedade que está envolvida no conflito. Quando se tem um processo penal de conhecimento, nós temos uma causa de pedir vinculada a um determinado fato. Então, no dia tal, às tantas horas, o João efetuou o disparo de arma de fogo contra o Manuel, e a gente tem esse foco. Só que na administração desse conflito, uma série de outras coisas podem acontecer, como ameaças, ou inclusive, ou até mesmo agressões e mortes aos envolvidos na relação de direito material. Então, é possível que o réu mate uma testemunha? É possível que o réu mate uma vítima? Um dos primeiros processos que eu trabalhei na comarca de Piranga, quando promotor, nós teríamos uma oitiva de um co-investigado, né, que foi descoberto num assalto, numa prática de roubo. A vítima reconheceu esse indivíduo pela voz e ele, então, seria ouvido na segunda-feira. No domingo, o parceiro de crime mata o seu anterior parceiro de crime, para que ele não deu depoimento. Então, é uma simplificação entender que numa relação processual penal de conhecimento só exista o interesse do réu contraposto ao interesse do Estado, que tem uma pretensão deduzida, uma pretensão punitiva deduzida. Existe todo um conflito que chega ao conhecimento do juiz e me parece que esse juiz não pode fechar os olhos. Não pode fechar os olhos. Eu disse que essa premissa, né, que me parece muito importante, do Estado de Direito, democrático de direito, e percebam a mudança que isso implica. Um Estado liberal de direito
tem, então, as regras do jogo vinculadas efetivamente à proteção da liberdade. A liberdade que, enfim, está em jogo seria a liberdade do acusado. Mas um Estado democrático de direito, ele é mais complexo. Ele, na referência à democracia, ele percebe que no relacionamento social existem direitos difusos, direitos coletivos, ou seja, direitos meta-individuais, que têm igual importância para o conjunto das pessoas. Nós não temos apenas regras que limitam a atuação do Estado, mas regras que desafiam a compreensão de complexidade de uma sociedade que é plural, que não se encaixa, digamos, não permite encaixar todas as pessoas nas mesmas perspectivas e direcionamentos. E a própria Constituição sinaliza que a melhor decisão deve ponderar, ao mesmo tempo, um interesse importante, um interesse maior de proibir os excessos na intervenção punitiva e, ao mesmo tempo, também proíbe, também veda que ocorra uma tutela jurídica ineficiente, uma tutela que está lá de mentira, uma tutela que nós vamos criando uma série de obstáculos formais e, no final das contas, ela não acontece. Nós temos uma Constituição que tutela os direitos do réu, mas tutela os direitos da vítima também, tutela os direitos das testemunhas também, dos peritos. Imagina, mataram um perito. Então, todas essas questões estão sob a referência inicial da acusação, que é direcionada, mas compõem um conflito que o julgador é obrigado a administrar. E quando eu digo que o sistema acusatório é um ideal, nós podemos perceber que, numa leitura muito rápida do Código de Processo Penal, que as referências utilizadas no discurso garantista, e aí eu queria até pontuar, eu não uso essas palavras, garantismo, feminismo, machismo, seja lá qualquer outro vinculado à política, como uma referência à situação adequada. Me parece que o machismo é uma referência pejorativa, que diz que se erra na mão quando se faz uma interpretação sob o olhar, digamos, de interesse dos homens. O garantismo, da mesma maneira. Os ismos, me parece que são indicativos de um certo exagero, um certo desvio. Mas, na perspectiva garantista, nesse sentido, nós temos algumas referências, eu vou mostrar aqui no que diz respeito à prisão e o requerimento da prisão. Mas nós temos que considerar uma série de outras referências. Se nós temos um sistema, o sistema não pode ser interpretado por 2 ou 3 artigos. Não é? E se nós tivéssemos um sistema acusatório absoluto, se nós tivéssemos a absoluta limitação da iniciativa do juiz, claro, digamos, privativa, exclusiva atuação das partes, já de cara nós não poderíamos imaginar o delegado representando por prisão preventiva, não poderíamos imaginar delegado firmando acordo de colaboração premiada, pelo simples fato que o delegado não é parte, o delegado não tem sequer capacidade postulatória. Então, se nós precisamos do promotor requerer, do promotor, então, fazer o pedido como parte, como explicar que, eventualmente, até contra a vontade do promotor, eu tenho uma representação do delegado para a prisão preventiva, eu tenho a solução do conflito penal com uma, digamos, colaboração premiada que estabelece a possibilidade de perdão, de
de um dos integrantes da organização criminosa, firmado com quem não é parte. Quem investiga é órgão de persecução, mas efetivamente não é parte. E, digamos, as orientações não param por aí, as indicações em sentido de que nós temos uma ponderação que leva o juiz a tomar iniciativas quando necessário. Numa, digamos assim, análise muito rápida, nós poderíamos ver que o juiz determina de ofício o sequestro de bens, isso está no artigo 127 do CPP, sem o MP pedir. O juiz pode determinar diligências probatórias de ofício, isso está previsto no artigo 156 do CPP, inclusive de maneira expressa na fase de investigação, ou seja, antes de iniciada a ação penal. E também está previsto no artigo 404 do do CPP. O juiz pode ordenar a juntada de ofício de documentos, ele julga, então, importantes para o deslinde da causa, isso está no 234 do CPP. Ele pode ordenar busca domiciliar e busca pessoal, isso está previsto expressamente no 242 do CPP, eu estou falando só de atuações de ofício, né? Ele pode decretar, e aí numa medida ampla, medidas cautelares, ele pode revogar de ofício e voltar a decretá-las se as circunstâncias exigirem. Isso está previsto no artigo 282, parágrafo 5º do CPP. Agora, com relação às questões de prisão preventiva, eu vou me permitir projetar essas referências, mas nós temos o artigo 316 deixando claramente a possibilidade do juiz determinar a prisão de quem está solto. E o contexto ali revoga-se uma prisão preventiva e, novamente, se decreta a prisão preventiva de ofício. Eu vou colocar essa previsão. Há a possibilidade de aplicação provisória de interdição de direitos de ofício pelo juiz, no artigo 372 do CPP. E o que mais me chama atenção, e eu queria, digamos, enfatizar um pouco, é que se nós tivéssemos um sistema acusatório, que talvez na visão de alguns seja o sistema ideal, um sistema a ser construído, porque não é o que nós temos de maneira absoluta na nossa legislação. O juiz jamais poderia condenar se o Ministério Público pedisse absolvição. Um sistema acusatório que fosse absolutamente comprometido com essa ideia de, digamos, autonomia, respeito, a atuação da parte, nós não teríamos o disposto no 385 do Código Penal, Código de Processo Penal, que diz o seguinte: nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Então, percebam, o ideal do sistema acusatório existe na doutrina, existe, claro, no desejo de muitas pessoas, mas o nosso sistema tem nessa ponderação que estabelece necessidade de evitar excessos, mas que convive simultaneamente com a proibição de igual valor de se, digamos, inviabilizar a tutela jurídica às pessoas, nós temos artigos que dizem, então, de uma certa contenção, e tem artigos que falam que o juiz, em situação de necessidade, de proteção desses outros envolvidos no conflito social que lhe é dirigido,
permitem a atuação de ofício. E aí, talvez o referencial que me pareça realmente muito importante para estabelecermos como eu diria, uma perspectiva discursiva que chegasse a uma conclusão diversa dessa predominante, não é? A Constituição, de maneira muito clara, diz que a lei não poderá afastar do exame do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão. E aí, de certa forma, resumindo essas premissas, né, me parece importante lembrar, então, que a intervenção punitiva é determinada pelo povo, não é o rei arbitrário que faz, nem um bicho solto, um leviatã que sai sei lá de onde. Não é isso que a Constituição define. A prisão preventiva não é uma antecipação de pena, está expresso no Código de Processo Penal, não se admite isso, não é antecipação de pena, ela tem fundamento cautelar em necessidade de proteger bem jurídico. E aí eu quero chamar a atenção de que o juiz deve proteger as pessoas envolvidas no conflito, que seja o próprio réu, claro, proteger de todas as possibilidades de excesso, mas deve proteger a vítima, deve proteger as testemunhas, deve proteger os peritos, deve proteger todos que, de uma maneira ou de outra, estão envolvidos no conflito social. O ordenamento jurídico não acolheu de maneira absoluta o sistema acusatório, embora tenha referências que são compatíveis com essa ideia, com esse ideal, né, esse modelo construído, e para, digamos, fechar essa questão das premissas, a Constituição da República diz que a lei não pode afastar do exame do Poder Judiciário as ofensas ou os perigos de ofensa aos bens jurídicos. E é claro que, quando ela diz isso, ela não está dando nenhum privilégio. Não é assim, você não pode afastar o juiz, porque o juiz tem que saber de tudo. Não, é porque o juiz tem obrigações. Quando diz que não pode afastar, é porque o juiz tem a obrigação de proteger. E ali a perspectiva da vedação, de uma tutela ineficiente. E ela pode ser ineficiente por várias razões. Porque na comarca o promotor é substituto, não vai lá, porque demora, porque o promotor não está interessado. Enfim, eu não quero entrar nesses detalhes, mas se o conflito está submetido à jurisdição, nós podemos falar até de uma outra perspectiva, que é o princípio da indeclinabilidade. O juiz não pode ser afastado do exame daquele caso concreto. Não é possível dizer assim, matou a testemunha, que pena. Como que pena? Não, estava esperando alguém requerer, ninguém requereu, então eu não tomei medida. Quer dizer, nós não podemos ter essa postura, porque a Constituição nos dá a responsabilidade de enfrentar aquela situação de conflito que está judicializada. Está judicializada sob um pretexto, claro, sob um foco, não um pretexto, essa expressão não foi adequada, sob um foco, que é a pretensão punitiva em relação a determinada pessoa e a causa de pedir é uma conduta em tese criminosa. Perfeito. Mas há um conflito social ali que o juiz vai ter que administrar até o momento da sentença. O momento da sentença resolve o pedido, mas as intercorrências que acontecem no curso, seja no curso da investigação, seja no curso probatório, né? Seja no curso do processo penal de conhecimento. Bem, eu quero, então, para, digamos, dar alguma concretude, né, a essas referências da lei, lembrar, né, existe referências no CPP que estão efetivamente vinculadas à iniciativa da parte. Então, o artigo 282 está falando de medidas cautelares, é uma referência abrangente, diz assim, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade, ou mediante requerimento do
do Ministério Público. Então, percebam, já aqui o nosso sistema acusatório, ele mostra uma certa fragilidade, porque há possibilidade da representação da autoridade policial, que nunca vai integrar a relação processual de conhecimento como parte, não é? E pode, inclusive, ter ponto de vista diferente da parte. E aí, então, se a autoridade policial representar por uma medida cautelar, o Ministério Público entender que não é adequado, o juiz pode aplicar a si mesmo, porque houve formalmente um requerimento? Que sistema acusatório é esse? Percebam, o que nós temos é uma construção, e, claro, essa tensão social, né, vem ocorrendo há muitos anos, e pode-se dizer assim, houve a retirada nesse dispositivo da previsão da decretação de ofício. De fato, houve essa retirada. Isso pode representar um ganho desse interesse, né, ou desse ponto de vista que quer limitar, não é, as, digamos, atuações de ofício do magistrado. Mas, vejam, nessa primeira referência, deveria, então, se a ideia é instituir um sistema acusatório absoluto, também retirar a possibilidade da autoridade policial representar pela prisão ou qualquer medida cautelar. Se nós fôssemos levar o sistema acusatório, digamos, de maneira absoluta, suas devidas consequências, o delegado deveria representar ao Ministério Público. Se o Ministério Público, que é o dono da ação, o titular da ação, entendesse razoável, então que ele requeresse ao juiz. Mas vejam, não é isso que está escrito. O nosso sistema acusatório é mais ou menos. No parágrafo 4º, nós temos as hipóteses de descumprimento. Então, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento, e aí essa perspectiva, não é, digamos, construída com o pacote anticrime, né, a Lei 13.964, que parece indicar essa vinculação, não é? Então, o Ministério Público requer, né, o assistente ou querelante, aí pode substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312. Vejam que o 282 está falando de medidas cautelares em geral e, ao final, ele se refere à prisão preventiva, que é uma das hipóteses, né? E aqui está falando, então, mediante requerimento. Bem, mas existem outros dispositivos que ainda estão em vigor, não foram alterados pela Lei 13.964. E no artigo 282, que trata das medidas cautelares em geral, né, o artigo 282 diz assim, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que ela subsista. Então, parece que a primeira ideia é que, em benefício do réu, é possível a atuação de ofício do juiz. Mas vejam o que está escrito em seguida. Bem como voltar a decretá-la, ora, se é voltar a decretá-la em face de quem já não está mais submetida à medida cautelar. Então, se a gente está falando de uma prisão preventiva, o indivíduo já está solto. E aí, então, o juiz poderá, de ofício, voltar a decretar aquela medida cautelar, que no parágrafo anterior até se referia à prisão preventiva, não é? Se sobrevierem razões que a justifiquem. Bem, mas se a gente está falando de maneira mais ampla, porque estamos falando em medidas cautelares, o 316, que teve a redação conferida pela Lei 13.964, ele diz assim, o juiz poderá, de ofício, ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, agora é específico da prisão preventiva, se, no correr da investigação ou no processo, ou do processo, verificar a falta de motivo. Então, se parasse por aqui, o juiz poderia atuar de ofício apenas em favor do réu. Mas agora nós estamos falando de prisão preventiva e o dispositivo continua, bem como decretá-la a prisão preventiva, se sobrevierem razões que a justifiquem.
E, claro, essas são razões concretas que justifiquem. E, dentre as razões concretas que a justifiquem, a decretação de ofício podem estar incluídas, ou evidentemente, há de estar incluído o perigo ao bem jurídico, a determinado ou determinados bens jurídicos, mas também uma atuação ineficiente de quem tem a obrigação de fazer o requerimento. E a atuação ineficiente, eu quero novamente chamar a atenção. Você quer má-fé, desídia do promotor? Não, as instituições têm seus problemas. Então, às vezes, a determinada comarca não tem promotor e a distância não sei quantos quilômetros, e hoje tudo está facilitado pelos processos eletrônicos, é bem verdade, mas é possível que nós tenhamos situações em que não é possível esperar. E aí nós vamos dizer, o promotor não pediu ainda, o promotor botou o processo na pilha, o dia que ele vê, a vítima morre. Como é que fica? Então, me parece que não só das referências constitucionais, como da referência legal expressa, o juiz pode decretar a prisão se existirem razões que justifiquem, e, claro, razões relacionadas ao perigo e razões relacionadas à dificuldade, a uma, talvez, atuação insuficiente do promotor. Vejam que o parágrafo único do artigo 316 manda o juiz se movimentar sozinho para evitar uma prisão preventiva excessiva, né? Essa preocupação de atuação de ofício não tem problema quando é em favor do réu. Mas espera aí, se a gente tem um sistema acusatório, deveria ser pedido pelo advogado, não é? Se a gente tem um processo adversarial de partes, eu tenho que ter cuidado com o réu na medida em que a parte pede? Ou o juiz tem comprometimento com a, digamos, preservação dos direitos fundamentais do réu e aí ele age de ofício? Ora, se ele age de ofício para defender o réu que está em prisão preventiva e ele tem, então, que rever a necessidade dessa prisão de ofício, não é? Para, digamos, impedir os excessos na intervenção punitiva, por que aqui é dispensável a atuação da parte e, quando for necessária, então, uma atuação para proteger a vida, a integridade física das demais pessoas envolvidas no conflito, o juiz, então, é manietado, não pode atuar. Me parece que não há sentido nessa perspectiva. Eu estou caminhando para o final, desculpem se eu estou excedendo, mas percebam duas referências importantes sobre esse tema. Desembargador Fernando, realmente o tempo já está esgotando, tá? Mas como até agora não teve pergunta, prossiga-se. Obrigado, meu prezado. 2 minutinhos, eu mostro 2 referências aqui e a gente encerra. Um artigo muito bem escrito por um colega nosso, doutor Tiago Gandra, muito bem escrito, nos evidencia que, na hipótese de prisão em flagrante, o artigo 310 manda o juiz analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, evidentemente, se tiverem satisfeitos os requisitos, e isso não significa uma atuação indevida, é porque o conflito já está sob análise do Poder Judiciário e o juiz aqui vai examinar todo o contexto. Não é só a necessidade de deixar o réu solto para preservar a sua integridade, a sua liberdade. Ele tem que analisar o conjunto das das circunstâncias, e ele, então, muda o fundamento daquela prisão sem que a parte peça, ou melhor, independentemente de que a parte peça. Isso está na legislação de maneira expressa. E, para finalizar, durante a investigação, e vejam, não é só durante o processo, o artigo 316 diz que no correr da investigação, ou então no correr do processo,
o juiz pode, de ofício, decretar a prisão se sobrevierem razões para tanto. Eu peço desculpas se em alguma medida me empolguei. Eu percebo que o discurso, né, a apresentação de quem pensa diferentemente, muitas vezes também é empolgado. E se nós estamos aí comparando essas narrativas, né, essas referências, então eu queria demonstrar que eu acredito no compromisso do juiz com todos os envolvidos no conflito, não só com o réu. Me parece que é uma simplificação indevida entender que o processo penal está única e exclusivamente direcionado a proteger o réu ou o investigado. Eu entendo que ele está concebido com instrumentos para proteger o réu e os demais envolvidos, e que o juiz tem compromisso com todos e pode, sim, decretar prisão preventiva se houver a necessidade, claro, os requisitos que todos conhecemos, para a proteção de bens jurídicos, de possibilidades concretas de ataque e de ofensa. Prezado amigo Vanderlei, me desculpe aí passar, eu acho que eu finalizo. A vontade de ficar o dia inteiro, uma palestra tão importante como essa, um tema palpitante, seria bom se ficássemos aqui, né, desembargador Zé Marcos, o dia inteiro. Seria excelente, né? Mas o tempo urge, né? Mas eu quero aqui agradecer ao meu particular amigo, colega, desembargador Zé Marcos, nessa participação, também ao desembargador Tiago Pinto, desembargadora Mariângela e o meu amigo Coronel Dias. Eu fiz uns apanhados aqui, desembargador Fernando. Por exemplo, o artigo 585 do CPP, quando da sentença de pronúncia, lá não se fala, né, a decretação da prisão cautelar em decorrência da sentença de pronúncia independe de qualquer pedido do autor, de pedido anterior, né? Eu estou chamando nas minhas decisões conflito aparente de normas, porque o artigo 5º da Constituição Federal é bem claro. Quem pode decretar prisão? O delegado, no caso de flagrante, e o juiz ele tem o dever de decretar, a autoridade judiciária, ele tem o dever de decretar a prisão. Lamentavelmente, nós tivemos 2 decisões do ministro Celso Mello, que agora está deixando o Supremo, e outra do Marco Aurélio. O ministro Celso Mello até citou um acordo aqui de Minas Gerais, naquela decisão dele. Mas aqui eu, Dorgal, desembargador Júlio Gutierrez, e dentre outros, estamos mantendo aquela decisão em que o juiz converte o flagrante em prisão preventiva ou decreta até mesmo de ofício. Eu só recomendo aos juízes que não fiquem decretando a prisão, por exemplo, de crime de detenção, apenado com detenção, porque aí nós vamos ser criticados. Decreta-se prisão mal, prende-se todo mundo, né? Mas em caso lá do Supremo, os réus eram contumaz em tráfico de drogas e foram soltos. Quer dizer, graças a Deus agora a 6ª Câmara do STJ, apenas com 2 votos vencidos, que foi do Sebastião Alves dos Reis e do Neif Cordeiro, sustentou a tese de que sim, pode sim decretar a prisão de ofício. Eu analiso caso a caso. Agora, uma inovação boa que a lei trouxe foi essa da revisão da prisão em 90 dias. Eu acho que até, não é achismo, eu vejo assim que temos que repensar o prazo da formação da culpa. Porque quando da elaboração, os réus eram 1, 2 réus, 3 réus do processo. Hoje a gente pega processo na área criminal com 200 réus. Como se vai formar essa culpa em 90 dias? Então tem que repensarmos isso. Porque agora essa revisão, muitos advogados não estão entendendo, nós não podemos entrar com habeas corpus para rever essa prisão em segunda instância, porque senão há supressão de instância. Então tem que se ver lá em primeiro grau, primeiro, para depois a gente examinar, né? Mas eu entendo o seguinte, que dos crimes graves, gravíssimos, latrocínio, tráfico de droga, entre
o criminoso e a sociedade, eu fico do lado da sociedade, certo? Eu fico do lado da sociedade. Não sou, como ex-delegado e tudo, não sou aquele eles falam que a primeira câmara nossa aqui é câmara de gás, mas não é câmara de gás. Nós analisamos caso a caso. Então, vamos aplicar dentro de um princípio da razoabilidade. Tá? Mas, então, eu tenho decidido, tenho até um artigo pronto para publicar e preocupei muito, desembargador Fernando, quando a ex-procuradora da República, em um parecer, disse: prisão em flagrante não pode ser convertida de ofício em preventivo. Eu me preocupei muito quando a Raquel Dodge deu esse parecer num processo lá no Supremo. Mas, então, assim, eu gostaria muito de parabenizar a Vossa Excelência. Eu estava achando que Vossa Excelência era contra. Eu estava até preocupado. Né? Mas hoje eu fico feliz, sabe? E esse material, depois, se puder disponibilizar para nós, juízes criminais, desembargadores criminais, seria de grande utilidade para nós na vida prática do dia a dia, sabe? Mas eu parabenizo Vossa Excelência. Vou ver se tem alguma pergunta aqui da nossa plateia. O desembargador Maurício Pinto Ferreira, agora diz: acho que temos que distinguir conversão do flagrante em preventiva, artigo 310.2 e decreto de ofício. É a indagação do nosso querido colega Maurício Pinto Ferreira, desembargador Fernando. Meu querido amigo, desembargador Maurício, um fortíssimo abraço. Eu fico feliz de encontrá-lo, ainda que seja virtualmente, eu não consiga vê-lo. Grande abraço, meu querido. Eu entendo que, nos dois casos, nós temos como aspecto semelhante que o conflito foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário. E eu não usei essa referência porque parece assim tão absurda. O juiz não sai à rua para ir procurando os problemas. Ele não vai vendo quem está cometendo crime para sair decretando prisão. Ele recebe as informações que estão, então, encartadas em um procedimento investigatório e em um procedimento judicial de conhecimento, ou até mesmo de execução, né? É possível que, num processo penal de execução, o indivíduo esteja cometendo crimes. Então, ele recebe a informação em um desses procedimentos. Me parece que, em qualquer dos casos, ele não pode se omitir. A lei, nenhuma lei, poderia afastar do Poder Judiciário o poder de examinar a questão, e uma lei que diz assim, ele só examina, se requerer, está afastando. Está dizendo que o Judiciário não tem a amplitude de exame que a Constituição está mandando. Então, em qualquer dessas hipóteses, elas se diferenciam, evidentemente, em momentos processuais, em momentos da persecução. Mas eu entendo que tem em comum a possibilidade de decretação com base constitucional, de que o juiz não pode saber de um perigo de lesão e não fazer nada, esperando, então, que alguém requeira. Isso é transformar o requerimento no fim. O fim não é o requerimento, o fim é a tutela. A tutela é que é o objetivo fundamental. Se A requereu ou não requereu, aí a pessoa morre porque o A não requereu, não me parece razoável. Outra daqui da Roseli Teixeira de Souza e Sofia Goretti. No caso do artigo 316 do CPP, a revisão do decreto prisional tem que ocorrer em 90 dias mesmo, se não tiver sido cumprido o mandado de prisão preventiva? Boa pergunta. Interessante. Pergunta, muito interessante. Né? Inteligentíssima pergunta. Eu nunca pensei sobre isso, mas me parece que a melhor interpretação é contar os 90 dias da prisão, não da expedição do mandato, mas da efetivação da prisão. Eu tenho decidido assim. Até porque, se ele está solto, eu não concedo o habeas corpus. Como você vai rever? Hein?
Né? Então você vai rever, né? Exatamente, rever a coisa que não, o ato que não existiu. Não aconteceu, não se Agora, manifestou, né? Não concretizou. agora, do nosso colega Denis Marcos Vieira, pergunta: quando a sentença, o juiz pode decretar prisão preventiva de ofício, caso demonstrado o descumprimento das medidas cautelares ou de condições impostas na concessão da liberdade provisória? Nosso colega Eu acho Denis. que pode. Eu acho que a pergunta também é muito inteligente. Eu acho que pode antes mesmo da sentença. Porque voltaria àquela questão do 316, na medida em que houve uma substituição, não é? A imposição de uma medida cautelar diferente da prisão, e não foi efetiva, não houve cumprimento. Né? Percebam, claro que a gente, quando faz uma comparação, às vezes ajuda a entender, mas não pode reduzir. Então, a medida cautelar era o marido não se aproximar da mulher. Porque o cara está infernizando a vida dela, ameaçando, até chegar o dia que ele mate. Aí eu vou dizer assim, mas eu não decretei a prisão. A gente devia ter decretado, em favor da vítima. Não é? É verdade. É o caso, para a gente raciocinar, né? É aquilo que eu falo, tem que examinar caso a caso. Na Lei Maria da Penha, o marido está de tornozeleira e descumpre as medidas cautelares. Então, eu acho que aí é o dever do juiz de decretar a prisão. Né? Acho que não tem outra saída. Não tem. Não tem outra saída. Como que não decreta prisão e deixa a vítima em situação de perigo? Ou o nosso compromisso é só com o réu? A prisão, então, às vezes, nesse caso, bom, né? é de proteção para o próprio indiciado. Acho que é de proteção para o próprio indiciado. Mais um aqui, Bruno Ville. Gostaria que o professor comentasse o princípio da autoridade ou contemporaneidade do artigo 312, parágrafo 2º. Eu não entendi exatamente a autoridade. Eu não sei se ele está... Atualidade, desembargador Fernando. Atualidade. Perdão, desculpa, eu ouvi errado aqui. Lamentavelmente, a gente está visualizando muitas atuações que acabam sendo populistas, né? E o populismo, às vezes, é sempre apropriado, né, por um discurso de contestação do governo, né? Diz assim, porque quer prender todo mundo, porque é punitivista, porque é não sei o quê. Ué, mas o populismo também não seria um desvio? E o populismo que quer soltar todo mundo também é um problema, né? E, às vezes, a gente não vê essas decisões que são, assim, mais para aparecer na televisão, né? Às vezes, teratológicas. Não é? Eu acho que sim, porque, veja, o fato ocorreu há anos. Há anos. E aí, agora você prende o cara, mas aí o que me parece que está violando, não é? É uma disposição que, deixa eu achar aqui no Código de Processo Penal, o parágrafo 2º do artigo 313 do CPP diz assim: não será admitida decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena. Então percebam, o moço cometeu o crime tem 4 anos, o negócio já caminhou para o outro lado, aí agora se descobriu, decreta para aparecer na televisão. Eu acho que a possibilidade de caracterizar um abuso de autoridade aí é grande. E a gente tem que ter esse cuidado, não é? Na atualidade da necessidade, nós temos um critério que é autorizativo de uma medida que interfere no direito fundamental do indivíduo. E aí você diz assim, mas 4 anos depois o senhor chegou na minha mão agora, então eu estou prendendo agora. Mas qual é a necessidade? Já perdeu a necessidade na medida que não há atualidade. Me parece que é assim. Mais uma. O Tiago chegou, será que é para finalizar? Não? Tiago chegou. Tem mais 2 aqui, desembargador Fernando. O nosso Thales Taipina. O desembargador Tiago está mudo. Seu microfone, Tiago. Tiago, seu microfone. Ele pergunta, desembargador. Eu fui convocado pelo presidente, eu peço desculpa, mas já marquei onde é que parou e vou continuar vendo depois, viu, doutor Fernando? Não. Mas eu fui assinada, participar da assinatura de um convênio aí.
pode Tiago, manter o encerramento também do jeito que estava programado, está tranquilo. Tiago, agora você foi para o meu pastel, viu? Pode parar. Vamos lá, desembargador Fernando. Depois eu dou notícia aí. Vou fazer as minhas perguntas. Do nosso Thales. Entendimento do palestrante sobre o artigo 385 CPP. Não viola os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal e também da independência do Poder Judiciário? Não, parece que o 385 ele reforça isso, não é? Olha aqui, o 385 diz assim: nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora não tenha alegado. O que me parece reforça o 385 é que o Ministério Público não pode, digamos assim, desistir da ação no final. Não pode dizer assim, agora eu acho que não dá nada. Ainda assim, o juiz tem que avaliar, porque o conflito foi colocado à disposição, ao seu conhecimento. E se foi colocado ao seu desconhecimento, se ele simplesmente diz assim, eu não vou examinar, ele está declinando da jurisdição. Então, me parece que o 385 ele reforça a independência do Poder Judiciário, porque ele pode julgar contra a posição do Ministério Público, e veja, o Ministério Público não decide, quem decide é o juiz. E se o Ministério Público submeteu a questão ao Judiciário, ele não pode retirar. Seria a perspectiva da obrigatoriedade de se levar a ação penal até julgamento. E se tem julgamento, o juiz pode entender que o promotor está errado. Está errado. Eu lembro que eu fui 16 anos promotor. No primeiro júri que eu pedi absolvição, eu falei 2 horas, porque eu tinha que explicar por que eu estava pedindo absolvição. E se o juiz não entendesse, podia condenar? Claro que pode. Não é? Ele pode condenar. Não é vinculante. Não é vinculante. A opinião do promotor é vinculante ao juiz. Não pode ser. Isso reforça também, desembargador Fernando. O promotor oferece a denúncia, nós podemos rejeitá-la. O promotor pede arquivamento, nós encaminhamos para o procurador-geral se a gente entender que tem o crime, não é isso? Nossa, desembargador, o senhor só está lembrando casos, situações que mais confirmam. Mas ocorre, e ocorre todo dia. Né? E ocorre todo dia. Agora mais uma, desembargador Fernando, do nosso colega Murilo Cardoso Naves, acho que é lá da comarca de Divino. Gostaria de saber do palestrante se no tribunal do júri é cabível a decretação da prisão preventiva em razão da condenação, mesmo sem requerimento do Ministério Público. Essa aí acho que é até fácil, né? Com a palavra, Vossa Excelência. Eu acho que o fato de ser do júri, a dúvida seria que essa decisão deveria ser colegiada? Será essa a dúvida? Porque assim, a única diferença que tem é que no plenário do júri a gente tem decisão colegiada. Mas vejam, a gente está falando de uma mesma lógica processual. O fato do rito ser diferenciado e ter um órgão colegiado afastaria essas nossas premissas? Me parece que não. Quem que toma essas decisões na fase anterior ao plenário do júri? Digamos assim, é o juiz sumariante? Eu não vejo problema dele decretar. Se for no plenário do júri, porque, imaginem, de repente a testemunha diz assim, porque esse cara está me ameaçando, quer me matar, isso tudo no palco do cenário do júri, criaria uma situação interessante, né? Uma situação interessante se o juiz, se o promotor não pedisse imediatamente uma prisão, não é? Que morreu solto, ele poderia pedir, e se ele não pedisse, o juiz presidente do júri poderia decretar sozinho ou ele teria que submeter ao colegiado. Eu acho que não tem essa previsão no CPP, eu não me lembro dessa previsão. E se eu tivesse nessa situação, eu teria, digamos assim, uma imensa dificuldade, porque eu teria que raciocinar, e agora de memória, que fica mais difícil, né?
referências. Me parece que o júri, o Conselho de Sentença, não tem atribuições naquele momento para tomar uma decisão dessa natureza. Eu, se fosse juiz presidente do Tribunal do Júri, tomaria sozinho. Mas veja, é uma interpretação rápida aqui, porque o jurado ele responde perguntas, ele pode inquirir testemunhas, mas não tem a previsão de que o jurado revogue prisão preventiva, decrete prisão preventiva, e numa situação assim, muito extravagante, né? Extravagante, que eu quero dizer, assim, talvez inusitada, é possível que se depare com essa situação. A testemunha não quer falar, o juiz pergunta e ela acaba revelando que tem medo do réu, porque o réu passou na casa dela ontem, porque mandou recado, e ela está com medo. E aí pede para tirar. Eu fiz a comparação no seguinte sentido. Se uma testemunha, no júri, pedir para tirar o réu do plenário, o juiz presidente vai perguntar ao jurado? Não vai. Ele vai resolver aquilo. Ele tira ele, manda tirar, que ele conduz aquela decisão, não é? E me parece que ele tem ainda essa reserva de jurisdição sobre todos os outros aspectos que não estão especialmente deferidos ao Conselho de Sentença. O Conselho de Sentença não me parece tem atribuição de decretar a prisão preventiva. O ministro Dias Toffoli tem uma decisão importante sobre isso. Ele, sobre a prisão em segunda instância, ele fala que defende que a prisão no júri é a sociedade. Se o réu foi condenado, ele fala que o juiz tem o dever de decretar a prisão e já sair dali preso. Já é uma decisão recente do ministro Dias Toffoli. Ele já defende essa tese há bastante tempo. Agora tem a última aqui, desembargador Fernando, da nossa estimada colega desembargadora Marilac. A decisão do STJ, no sentido de que pode decretar a prisão de ofício, ela ressalta que deve ser em situações excepcionalíssimas. Se não excepcional, por que não dar trabalho ao MP? Apertou e Vossa Excelência regressa do MP? Nossa querida amiga Marilac, sempre muito inteligente. Mas veja só, a lógica é que a prisão sempre é excepcional, né? E a prisão sempre sendo excepcional, eu acho que a questão da excepcionalidade não está em dar ou não dar trabalho ao MP. Se aquela situação excepcional surge que justifica a intervenção na esfera de liberdade do outro, aí sim eu tenho duas possibilidades. Ou o MP pede ou a gente dá de ofício. E aí, mas o pressuposto é excepcionalidade. Não é? E se não tivesse excepcionalidade o MP pedir, tem que indeferir, né? É aquilo que eu falei, tem que examinar caso a caso, né? Tem jeito. Caso a caso. Bom, nós já estamos, então, caminhando para o encerramento. É só para agora, em homenagem ao Coronel Dias, eu sempre, às vezes, digo nas minhas decisões, né, que o sujeito está com a ficha besuntada de crimes e cada vez comete mais crime. Então, eu uso meus votos. Há 3 coisas na vida que não voltam atrás. A palavra falada, o dia de ontem, a oportunidade perdida. Ele teve a oportunidade, não quer regenerar. E mais, eu digo que, às vezes, nós estamos fazendo o faz de conta. A polícia militar, do meu amigo Coronel Dias, faz de conta que prende. O delegado faz de conta que faz o flagrante. O promotor faz de conta que denuncia. O juiz faz de conta que condena e ninguém vai preso. A verdade é essa, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez a meu estimado amigo, irmão, desembargador Zé Marcos, meu amigo, irmão também, Tiago Pinto, a minha irmãzinha, Maria Ângela, também. E essa oportunidade, desembargador Zé Marcos, para mim foi muito importante e eu gosto muito sempre ouvir o desembargador Fernando Galvão, porque quando fala que é palestra dele, eu sempre faço presente. Então, primeiro agradeço a Deus, o dom da vida, e fica aí a minha gratidão a todos os senhores. Passo a palavra para o desembargador Zé Marcos. Está fechado, Zé Marcos.
Muito obrigado. Agora está audível. Eu quero agradecer a soberba exposição do professor Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha. Não era de se esperar que fosse menos. E me tranquiliza muito esta exposição, porque destaca a convivência harmônica, do mesmo modo como vejo no cível, entre o princípio dispositivo e o princípio inquisitivo, no plano da tutela provisória, que foi amplamente discernida pelo Código de 2015. Há agora uma aproximação. Eu confesso que entendi melhor o tão decantado pacote. Não é de se admitir realmente que a justiça falhe por deficiência própria. E o professor e desembargador Wanderley Salgado de Paiva, quando falou que, às vezes, a prisão vem a benefício do indiciado, me lembrou uma passagem de Carmelucci, num dos seus desvarios, o que não é de se estranhar pela genialidade da sua cultura, que a jurisdição penal teria muito de jurisdição voluntária, que a pena é também um benefício para o delinquente para recuperá-lo. E aí nós ficamos com este movimento de idas e vindas. Eu não sei se o desembargador Tiago Pinto iria fazer alguma pergunta, parece que ele falou que sim, e eu devolvo a palavra ao nosso segundo vice-presidente para o encerramento, agradecendo a brilhante conferência e ao profícuo debate inaugurado e conduzido pelo desembargador Wanderley Salgado de Paiva. Muito obrigado, desembargador Zé Marcos. Na verdade, quando eu fiz referência a uma possível pergunta, vai ser depois que eu acabar de ver. Eu tive que assinar um convênio ali com o presidente, me ausentei e não assisti a palestra toda, mas pelo que eu vi, eu digo sempre isso aqui na escola, esse diálogo que nós estamos produzindo, ele se faz no sentido de construir alguma coisa. Nós estamos precisando de produzir ideias. E essa síntese que o professor e desembargador Fernando fez, ela baseou-se em elementos lógicos de raciocínio, até de lógica informal que eu vi. Eu gosto muito desse tipo de abordagem e fez dessa pluralidade de ideias uma ideia única e que vai servir de pressuposto para a gente. Eu acho que o debate é muito importante por isso, viu, desembargador Wanderley? Então, muito agradecido a vocês. O desembargador Fernando vai voltar com a gente naturalmente, ele faz parte da escola, a desembargadora Mariângela, e um agradecimento especial ao coronel Dias, que prestigiou com a sua presença aqui, e em nome da instituição que representa. Um grande abraço, parabéns para o professor Zé Marcos pela sua iniciativa. É uma senda que nós temos que continuar, porque ela provoca debates, é uma coisa muito viva para a sociedade. Nós temos que produzir ideias, isso aqui que é importante. Desembargador Fernando, muito agradecido mesmo. Um grande abraço. Até logo. Prazer revê-lo, doutor Fernando. Muito obrigado. Acho que acabou.